Luz de graça, com ânsia espero meu Senhor, qual triste noite aurora, por meu Deus é Deus de amor, e o fraco revigora diante do guarda de Israel. Deus sábio, justo, bom, fiel, minha alma ajoelha ora. Muito bem, irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. E lembremos dos doentes, Débora está doente, Benjamin, Rodrigo está internado. Acho que só sai daqui a uns 3, 4 dias, né, mano? Segundo ele está bom. Temos o Samuel esteve na UTI, mas já saiu. Provavelmente terá alta, ou hoje, por esses dias, segundo eu soube. Temos aqui também o pedido de Fernando, orar por um amigo dele, José Lins, está internado na UTI, problemas coronários. Denise, pedido do pastor Francisco, ela é crente, mas está com pensamentos suicidas. Temos também pedido de Soraya, pedido por Gisele, que é parente, algo assim, Ferdinando, ela fazendo tratamento para engravidar e acabou não dando certo, e fica aquela decepção, né? A vontade da maternidade é imensa. E também peço oração por Eligiane. Eligiane trabalha conosco lá no hospital e ela vive levando a filha para psicólogo, psiquiatra, e é uma confusão por conta de uma, segundo o médico lá diz que é uma síndrome que deixa a pessoa revoltada, ora está bem, ora não está, ora está tranquilo, ora está trabalhando, de repente dá vontade de se matar. É uma síndrome, esqueci até do nome. Bom, é tanta gente doente. Vamos orar por esse povo, esses irmãos, apresentá-los a Deus. Isso sem falar que às vezes vem alguns que estão aqui, estão doentes, mas vêm, né? Vamos orar. Bendito Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e por isso nós nos ajuntamos ao Teu nome, porque Tu és o único Deus, Deus Criador do céu e da terra, do universo, e que reges todas as coisas. E sabendo disso, Senhor, nós, a Tua igreja, sabendo que podemos adentrar na Tua presença em oração, sabendo que temos acesso ao Senhor por Jesus, nós Te oramos por essas pessoas, por esses doentes, Senhor, e temos aqui a
Débora, o Benjamin. Temos o Samuel Rodrigo, que está internado, o amigo de Fernando, José Lins, a Gisele, a Eliane e sua filha. Senhor, temos a senhora Denise, a pedido do pastor Francisco. Senhor, quantas pessoas doentes, e às vezes isso traz desalento, revolta, tristeza. Senhor, cuida destas pessoas, cuida destes teus filhos. Um ou outro talvez não te conheça, Senhor, mas te pedimos como teus filhos, como tua igreja, cuida deles, trata deles, trata de suas doenças, seu físico, Senhor, trazendo cura, sarando de sua doença e trazendo essas pessoas para o nosso meio, para que adorem junto conosco. Sabemos que essas doenças nos atingem por conta do pecado que há na humanidade, como diz a tua palavra, mas pedimos forças, pedimos do Senhor que o teu Espírito esteja em nós e neles, conduzindo-nos, encaminhando-nos para a tua casa, para a tua lei, guardando tua palavra e glorificando o teu nome, te servindo na beleza de tua santidade, a despeito dessas doenças, dessas dores, Senhor, mas cuida de cada um deles. E aquele que não te conhece, te fazes, Senhor, conhecido a Ele. Senhor, nós te pedimos por estes que estão aqui, te pedimos fortaleza, te pedimos gozo no Espírito, pedimos que tu estejas conosco, te servindo, Senhor, para que a cada dia nós te glorifiquemos com doença, sem doença, Senhor, com as finanças fraca ou forte, Senhor, mas estejamos nos teus pés e bendizendo, te glorificando, porque tu és digno de toda glória e de todo louvor, Senhor. E glorificamos por estar aqui no teu tempo e cultuando, Senhor. E bendizemos em Jesus, te glorificamos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Francisco. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes de proceder à leitura, eu quero pedir desculpas pelo atraso. Na verdade, a preparação em casa começa bastante cedo, por volta das 5 horas. Mas outro domingo, final da tarde, que eu vinha para cá com uma das crianças, ou duas delas, e antes de chegar, de parar no sinal, eu vi um assalto. Faz algum tempo. Eu dei ré e fiquei esperando. Quando os ladrões tiraram a mulher do carro, 3, e foram embora, eu segui. Eu tive vontade de sair atrás deles e tive muita vontade de parar e ajudar a senhora, essa mulher que foi caminhando para um orelhão. Mas eu olhei para o relógio e já está em cima da hora. Quando eu saí,
eu vim me sentindo um verdadeiro fariseu, porque para não chegar atrasado, eu vim em vez de ajudar. Então, enfim, eu não quis mais repetir isso. Se bem que hoje não tem nada a ver com a sala. Vamos então abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 10 ao 17, mas nós vamos nos deter apenas dos 5 primeiros. Nós vamos ler do 10 ao 15, nós vamos ler até o versículo 17. Eis o que diz a palavra do Senhor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas em si mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Podem sentar. Vejam, irmãos e irmãs, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Nesse versículo, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma metáfora arquitetônica, ao dizer essas palavras: lavoura de Deus, metáfora agrícola, e edifício de Deus sois vós, metáfora arquitetônica, a fim de que um edifício não desabe, ele precisa ter tanto fundamentos que se constituem de colunas e vigas. Então precisa tanto de fundamentos e o alicerce, como precisa de colunas, precisa de vigas. Assim como Deus deu a Paulo a tarefa de plantar a semente do Evangelho nos corações dos coríntios, Deus, na sua graça, também capacitou Paulo a estabelecer os fundamentos de uma igreja forte naquela cidade. Uma igreja que não desabasse quando as tempestades da perseguição e dos falsos ensinos começassem a assolar a igreja e os seus membros. Então veja que, usando essa metáfora da construção, Paulo quer mostrar o que as pessoas fazem com a revelação de Deus em Cristo Jesus. A grande questão é essa: o que os coríntios faziam com a revelação de Deus em Cristo Jesus? E a grande questão para você é essa também: o que você tem feito com a revelação de Deus em Cristo Jesus? Alguns vivem pela palavra de Deus, eles aplicam as suas vidas e se desenvolvem, crescem espiritualmente à medida em que não somente eles mesmos são edificados, mas também na medida em que eles edificam os seus irmãos na fé. Então algumas pessoas lidam
reagem, tratam a revelação de Deus dessa maneira, crescendo espiritualmente, edificando os outros. Mas vejam, irmãos e irmãs, infelizmente, há aqueles outros que vivem a sua vida cristã de maneira superficial. Eles estão construindo casas de palha sobre o fundamento seguro que eles receberam. O que eu espero, pela graça de Deus, você perceba nessa manhã, é com qual dessas duas atitudes você se identifica. Você está construindo a sua vida sobre a palavra de Deus, você está sendo edificado, você está edificando os outros, ou você está construindo uma casa de palha, a sua vida é feita de palha, sobre esse fundamento. Para que nós que somos edifícios de Deus não desabemos, e para que outros não desabem por nossa causa, porque acontece isso também. Se eu estou construindo a minha casa, a minha vida sobre o alicerce seguro, mas não estou usando o pior material que há, eu não tenho crescido espiritualmente, não tenho buscado sólido alimentar a palavra de Deus, outros podem cair por minha causa. Então veja, a fim de que nós não desabemos e outros não venham a desabar por nossa culpa, nós vamos ver algumas verdades sobre os cuidados que nós devemos ter para com a construção, para com a forma como vivemos, para com o que ensinamos, para com o que dizemos para as pessoas. Em primeiro lugar, então, eu chamo a sua atenção para a importância fundamental, crucial desse alicerce. Veja, o apóstolo Paulo diz no versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Duas coisas aqui sobre o versículo 10, irmãos e irmãs. A primeira é a singularidade desse alicerce. Veja, o apóstolo Paulo diz: lancei o fundamento como prudente construtor. Essa construção é a pregação e o ensino fiéis da palavra de Deus. Essa é a construção. E o apóstolo Paulo diz que o que é construído sobre alicerce singular será julgado. Ele diz ainda no versículo 10: cada um veja como edifica. Então, a primeira coisa é justamente isso. Esse alicerce é singular. Você não terá nenhum outro, nada mais seguro, nada mais consistente, nada melhor, nada que tenha uma qualidade como essa, nada que seja capaz de resistir a quaisquer tempestades, absolutamente nada sobre o que você possa construir a sua vida. Esse fundamento lançado pelo apóstolo como prudente construtor, que é a palavra de Deus, é único, é singular, é diferente. Não é um simples discurso moral, não é autoajuda, não é nada que com o tempo venha a falir, a cair, a desabar, a arruinar-se. Não, irmãos e irmãs, de modo nenhum. Esse fundamento é seguro. Esse fundamento é aquele posto sobre o qual você resistirá. E muitos desabam, muitos não resistem, justamente porque não estão postos sobre ele. Agora, veja só: o que você fizer sobre ele será julgado. Você prestará contas a Deus. Cada um veja como edifica. Todos nós seremos testados, provados e julgados quanto ao que fazemos. Quanto ao que fazemos com o que Deus nos dá, com os meios que o Senhor nos oportunizou, com aquilo que Ele nos disponibilizou. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia, eu não tinha, não fui orientado. Irmãos e irmãs, nós lemos em Deuteronômio 28:47: porquanto não serviste ao Senhor a despeito
da abundância de tudo. Nós temos tudo de que precisamos. Deus nos abençoou com a sua revelação. Ele não nos deixou à deriva, a seguir os nossos próprios pensamentos, como se não tivéssemos, Ele nos deu a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Ninguém pode alegar ignorância. Ninguém pode alegar que não sabia. Então veja a seriedade disso, o que quer que você e eu estejamos fazendo, a maneira como estamos vivendo, o modo como nos portamos em relação à bondade de Deus para conosco. Nós vamos prestar contas disso. Cada um veja como edifica. Você nessa manhã, veja como você tem edificado. Mas observe, irmãos e irmãs, na parte final do versículo 10, o apóstolo exorta os construtores a que construam com qualidade. Agora, em segundo lugar, eu quero chamar a sua atenção para o alicerce propriamente. Vamos pensar sobre ele. Veja o versículo 10. O apóstolo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, há duas coisas fundamentais sobre esse alicerce. O primeiro é que ele é insubstituível. O apóstolo diz: ninguém pode pôr outro fundamento. Em Atos nós lemos: posto que não há nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos. Esse alicerce é insubstituível. Você não pode encontrar um que lhe seja igual. É claro que hoje se fala sobre um Cristo genérico. Já viram um livro sobre isso? Se tem uma pregação que se parece com o que é, mas não é, de fato, é só aparência. Então, alguém pode até tentar procurar colocar algo no lugar desse alicerce, mas quem tem a visão, quem sabe o que é o verdadeiro, logo perceberá: esse alicerce é insubstituível. E esse alicerce, irmãos e irmãs, o texto nos diz, é Jesus Cristo. Ele disse ser a verdade. Ele não disse que era uma verdade, ou um caminho, ou uma vida. Ele disse ser exclusivo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O alicerce que foi posto em nossas vidas, irmãos e irmãs, é justamente esse: é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é aquele a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, é aquele que calou uma tempestade, é aquele que fez os ventos cessarem, é aquele que venceu a morte, é aquele que resistiu às tentações implementadas por Satanás, é aquele que é o Senhor de todo o universo, aquele sem o que foi feito não teria sido feita sem Ele. É aquele que estava com Deus na criação. É aquele, irmãos e irmãs, que é a alegria dos homens. Ele que é o amigo dos pecadores, Ele atrai assim os pecadores e Ele lhes dá a vida eterna aos que nele creem. Cristo é o fundamento da igreja. É Ele que a sustenta, é Ele que lhe dá sentido, é para Ele que a igreja existe. Ele é aquele rei que não pode ficar sem súditos. Ele sempre será adorado, Ele sempre será bendito, o seu nome sempre será exaltado. Ele é o Rei da glória. Ele, Jesus, é o fundamento da sua vida. Observe que quando se faz essas perguntas, primeiro a gente tem que saber quem é Jesus. Mais uma vez alguém perguntou, alguém disse no sinal para ir com Deus. Que Deus? Eu tenho certeza que Deus, em torno do nome de quem nós estamos reunidos aqui, é diferente do Deus daqueles senhores do sinal, por causa da campanha chamada campanha do quilo. Então, veja,
Quando se fala sobre Jesus, você tem que ter clareza quanto a que Jesus você está se referindo. Porque há o Jesus das seitas, há o Jesus que chamam de genérico, das falsas religiões, da autoajuda. Nunca se deixe enganar. Quando alguém disser eu creio em Cristo, em qual deles? Você crê no verdadeiro? Você crê no que é único? Você crê naquele que salva? Então a questão é essa: quem é o alicerce da sua vida? Posto sobre quem você está? É Jesus? Você reconhece a suficiência dele? Quantas pessoas dizem crer na suficiência de Cristo, mas na hora do aperto, na hora da crise, buscam ajuda em qualquer outro e não nele? Quantos dizem amá-lo? Quantos professam ter fé nele, mas não guardam os seus mandamentos, esquecendo-se de que Jesus mesmo estabeleceu o parâmetro e o critério pelo qual nós podemos julgar nós mesmos se amamos a Deus? E que critério é esse? Ele nos diz em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus, senhoras e senhores, crianças? Quem é que ama a Deus? Quem ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos, é aquele que se deleita em sua lei, é aquele que busca o seu reino em primeiro lugar. Por fim, eu chamo a sua atenção para a importância da boa construção. Veja os versículos 12 a 15. De 12 a 15 nós lemos o seguinte: contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. A nós, aqui capítulo 3, versículo 14 agora: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos e irmãs, esses versículos nos dizem que primeiro nós devemos ter o material correto para a construção. Foi o que nós vemos no versículo 12. E sobre o versículo 12, Charles Hodge diz o seguinte: de acordo com o contexto, o ouro, prata, pedras preciosas não podem significar outra coisa senão a verdade. Ou seja, você constrói a sua vida sobre a verdade. Por outro lado, Hodge diz que a madeira, o feno e a palha significam o erro. Hoje, os cristãos não parecem se importar se estão construindo a sua vida sobre a verdade ou sobre o erro. Eles minimizam a importância da doutrina, da sã doutrina. Eles minimizam a importância dos credos e confissões reformados. Eles minimizam, eles rejeitam, eles chegam mesmo a tripudiar sobre as grandes e maravilhosas doutrinas da graça. Mas eles esperam ser abençoados, eles esperam ter um testemunho eficaz, eles esperam convencer os outros, eles esperam despertar nos outros interesse por conhecer a Deus. Você tem construído a sua vida sobre a verdade? Que material você tem usado? Você tem... Às vezes acontece também de as pessoas não se importarem de misturar a verdade com o erro. É claro, irmãos e irmãs, que nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós tem uma compreensão totalmente pura, impecável sobre qualquer assunto. Mas, irmãos e irmãs, nós estamos sujeitos a compreensões erradas e a interpretações erradas. Nós temos a segurança das confissões de fé.
nós temos a segurança dos catecismos reformados. Nós temos a segurança de vasculhar a história e de nós mesmos estudar as Escrituras de maneira cuidadosa, de maneira dedicada, humilde e com a assistência do Espírito Santo, para que nós compreendamos tudo de maneira correta. Nós devemos amar a verdade. As crianças desde cedo devem se importar justamente com isso, amar a verdade. E os seus pais, por sua vez, devem se esmerar por ensinar-los a eles a verdade. Que grande bênção a sua vida ser construída desde cedo sobre um ensino são, consistente. Irmãos e irmãs, vejam ainda. Vejam que o resultado mostrará a qualidade do que foi construído sobre o alicerce. Há resultados de se construir sobre a verdade e há resultados de construir a sua vida sobre o erro. É o que o apóstolo nos diz no versículo 13, ao afirmar especificamente: manifesta se tornará a obra de cada um. Manifesta. Os resultados serão vistos e os resultados mostrarão a qualidade do material que você usou, pois o dia, diz o apóstolo, o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Naquele dia, o dia do julgamento, a falsidade e a veracidade das doutrinas ensinadas serão manifestas. Isso deveria nos preocupar a cada um de nós. Será que nós temos conhecido aquilo que nos é dado conhecer? Será que nós temos usado os meios que temos para aferir, para alcançar, para perceber, para discernir a verdade? Observe ainda no versículo 14 que aquele cuja construção resistir ao teste será recompensado. E aqui nós nos lembramos daquelas palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, aqui mesmo no capítulo 15, ao dizer: e no Senhor o nosso trabalho não é vão. Observe, irmãos e irmãs, ele diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, esse será recompensado, esse será abençoado. Vejam, irmãos e irmãs, se o material usado por algum construtor não resistir à prova de fogo, a recompensa será perdida. E quantos não a têm perdido pela sua negligência, pelo seu desprezo, pela sua negligência, para usar as palavras do escritor da carta aos Hebreus, quanto à salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas observe ainda que a recompensa será de acordo com a obra de cada um. Se a obra de alguém, versículo 15, se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo fala daqueles crentes que mantiveram as doutrinas fundamentais do Evangelho, mas que foram negligentes no uso e na aplicação das boas notícias da salvação. Esse versículo 15 não se aplica apenas aos ministros do Evangelho, aqueles que são negligentes, aplica-se também a cada crente e serve de advertência para cada um de nós, para que nós jamais sejamos negligentes em nosso serviço à causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a negligência é uma coisa que se percebe desde cedo. Se você é negligente para com a sua alma, se você é relaxado quanto à sua salvação, isso se perceberá desde cedo. E se você não se arrepender, crianças, se vocês não se arrependerem o quanto antes, quanto mais o tempo passa, mais vocês se viciarão naquilo, mais se tornarão cínicos. Por isso, os pais
filhos da aliança devem constantemente confrontar os seus filhos com a verdade do Evangelho. Não importa se tem 2 anos, 3, 4, 5, 6. Quantos pais são negligentes quanto a apresentar o Evangelho aos seus filhos? Perguntar a eles se eles já se arrependeram, se eles reconhecem a necessidade de eles entregarem as suas vidas a Cristo, de colocarem nele a sua confiança. Quantos pais simplesmente trazem os filhos para serem batizados e depois não cumprem mais os seus deveres, não instam com eles, e pior, jamais demonstram na prática o quanto eles mesmos amam a Deus. Sem o exemplo dos pais, como eles esperam que os seus filhos amem também ao Senhor. Se eles mostram, pelo modo como agem, como vivem, não ter nenhum prazer, não se deleitar em glorificar Deus dos céus. Nessa congregação, de certa forma, cada um de nós é um construtor. Irmãos e irmãs, que tipo de edifício nós estamos construindo? Como você está construindo a sua vida? Sabe qual é o meu temor? O meu temor é esse: é que essas palavras, assim como tantas outras pregadas por tanto tempo já, caiam em ouvidos roucos, surdos. Quantas pessoas ouvem a verdade e jamais a tomam para si? Quantas pessoas continuam negligentes? Quantas pessoas continuam sem nenhuma afeição religiosa, para usar o termo de Jonathan Edwards? Quantas pessoas continuam indiferentes? Talvez você aqui nessa manhã esteja indiferente à verdade, esteja indiferente à exclusividade de Cristo e à singularidade do fundamento, que é Ele. Quantos ouvem? Mas ouvem, então logo saem daqui e continuam do mesmo jeito, sem quebrantamento, sem contrição, sem perceber que as suas vidas correm grande perigo, sem perceber que um dia, se não se arrependerem, eles vão ouvir aquelas palavras tenebrosas, terríveis: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Que legado você está construindo para deixar aos outros? Nem todos podemos construir mansões com material muito caro, mas que espiritualmente nós podemos construir sobre o que há de mais precioso. Nós podemos construir as nossas vidas sobre o fundamento que é Jesus Cristo, e sobre esse fundamento, o qual é Jesus Cristo, nós podemos construir usando as preciosas verdades do Evangelho. Você tem feito uso delas? Você as tem usado? Você tem usado essa pedra preciosa de que Deus salva, de que Deus perdoa os que confessam os seus pecados arrependidamente? Você tem construído a sua vida sobre esse grande material, esse ouro que é a aliança? Saber que ela é inviolável, saber que as promessas de Deus Ele as fez baseado naquilo que Ele mesmo é, no seu ser, no seu caráter, e que Ele não voltará atrás, Ele não mudará. Você tem construído sobre a prata, sobre o metal valioso, que são os atributos de Deus. Irmãos e irmãs, qual é o fundamento sobre o que você está posto? Vamos lá. Senhor, nessa manhã nós clamamos, nós suplicamos que Tu nos dês graça, disposição,
coragem para sondar o que há em nosso próprio coração, as nossas motivações, e nos dê esse discernimento para ver que tipo de fundamento é o nosso, qual é a nossa segurança. Faz isso, ó Deus, para que nós não estejamos enganados, e se estivermos, resgata-nos, abre os nossos olhos, para que contemplemos a loucura, para que vejamos a loucura das nossas ações, a feiura e o fracasso dos nossos projetos, e convencidos disso, contando com a tua graça, nós mudemos, nos arrependamos, nos voltemos a ti, amemos a tua palavra e construamos as nossas vidas sobre a verdade que tu nos deste, revelada por ti, e que é a base mesmo da sabedoria e da inteligência. Nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra nos alerta e o teu Espírito nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Opera em nossas vidas contra aqueles que já começaram a construção e, usando o material correto, continua a boa obra em suas vidas, Senhor. Por Jesus nós clamamos, nós suplicamos. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, se puderem cantar o hino 298. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada segura e firme está, e
cima e recebeis da parte de Deus a bênção. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Só lembrando a vocês, hoje à noite nós não teremos culto aqui, certo? Não teremos culto aqui, será na igreja Betsalém, reformada, igreja do pastor Edgar, certo? Vai ser esse mesmo, segundo eu vi, já está intitulado. Tem que levar, como é bem lembrado, pegar esses boletins para levar e lá também para usarmos hoje às 18 horas, certo? Não é isso, pastor Edgar? Porque lá o senhor começa às 7h30 normalmente, né? Mas por conta disso hoje vai começar às 18h. Lembrando também das pessoas que forem daqui, que tiver condições de levar um pratinho, certo? Levem. Se não tiver como levar, ou não tiver condições de levar, mesmo assim, ir para o culto. Certo? Só isso. Acho que é só isso. Pratinho cheio. 18 horas. Igreja Betsalém.